Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Dá uma paz do Senhor bem forte aí, igreja, em nome de Jesus. Expulsa essa tristeza, expulsa essa angústia, com um sorriso nos lábios, com glória a Deus da boca, porque eu quero avisar a igreja e dar um aviso a Satanás, que ninguém para a marcha da igreja do Senhor. Glória a Deus. Levanta a sua mão direita para o céu e diga: ninguém para a marcha da igreja. Vou contar de 1 até 3, você vai falar bem alto para o demônio escutar e ser repreendido e expulso em nome de Jesus. Ninguém para a marcha da igreja. 1, 2, 3. Glória a Deus. Eu quero pregar sobre isso nesta noite. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga eu. Glória a Deus. Queridos, abra a Bíblia Sagrada no livro de 2 Reis, capítulo de número 7. Livro de 2 Reis, capítulo de número 7. Livro de 2 Reis, capítulo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós iremos ler duas passagens bíblicas para nossa meditação nesta tarde. Desculpa aos irmãos se eu falar noite pelo costume, mas entenda que é tarde, tá bom, meus irmãos? Com certeza Deus falará conosco que está aqui e vai também falar com os nossos irmãos que estão ao vivo aí do outro lado da tela, no Facebook. Muitos que não puderam estar aqui estão em casa assistindo, como disse a nossa amada diaconisa Áurea, que estava assistindo ali a programação da RBN e era fortificada, fortalecida pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? A gente abre a nossa mente, irmãos, nós abrimos nossa mente, muitas pessoas estão sendo edificadas, curadas, transformadas. Eu fui curado com a oração do pastor Jonatas Câmara e acompanhado ali pela RBN, pela televisão, que há uns anos atrás diziam que era a boca da besta fera falando, né, irmãos? A televisão. E tem tanta gente sendo edificada por ela. Irmãos, a única coisa que devemos aprender é como utilizar. Se você utilizar a televisão para assistir coisas que não agradam a presença de Deus, aí sim é pecado. Mas para ouvir a voz de Deus, eu tenho certeza absoluta que você vai ser edificado. Diga glória a Deus. Então, eu, graças a Deus, também quero louvar a Deus pela vida do pastor Jonatas Câmara, que eu fui acometido também de Covid-19, passei 22 dias com falta de ar, sem falar nada para a igreja, porque eu não gosto de passar pânico para ninguém, eu só gosto de contar vitória em nome de Jesus. Quando eu fui curado, eu testemunhei da minha cura aqui para a glória de Deus Pai, e eu tenho certeza absoluta que muitos vão ser edificados através do Facebook, através das mídias, e Deus tem falado e continuado curando pessoas que estão ouvindo a voz de Deus. Quem encontrou 2 Reis capítulo 7, diga amém. Antes de nós fazermos a leitura, também quero agradecer que hoje, irmãos, eu estou fazendo um aninho, eu, minha esposa e meus filhos de Área 91. Nós estamos fazendo um ano pastoreando. Foi hoje. Foi pela parte da manhã do dia 9 que nós estivemos ali tomando posse da Área 91. Poucas pessoas se lembraram, mas algumas pessoas nos parabenizaram. Obrigado pelas pessoas que lembraram. E aqueles que não lembraram, eu estou falando ao vivo aqui, aí você vai lembrar e aí a gente vai receber os parabéns. Deus abençoe de uma forma poderosa. Queridos, 2 Reis, capítulo de número 7, diz a narrativa bíblica. 2 Reis, capítulo de número 7. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: eis que o verás com os teus olhos,
porém não comerás. Versículo 3. Ora, quatro homens leprosos estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros: para que ficarmos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí, e se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e passemos para o arraial dos Círios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegaram eles à entrada do arraial, e eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem sobre nós. Diga glória a Deus. Eu queria que você folheasse a Bíblia Sagrada e fosse lá para Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 12 em diante. Eu preciso ler também esses versículos para nós meditarmos sobre esses dois textos e falarmos que ninguém para a marcha da igreja do Senhor. Juízes, capítulo de número 6, versículo 12. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 12, olha o que está escrito. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas por nossos pais, que contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu a mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Diga glória a Deus. Levanta a sua mão direita e diga comigo: Senhor Jesus, usa o meu pastor. Diga: inspira meu pastor para pregar a tua palavra. Diga: fala conosco, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos e amados irmãos, quero pregar subordinado ao tema: ninguém para a marcha da igreja. Ninguém para a marcha da igreja. Uma vez que Deus levantou a igreja para ser guerreira, uma vez que Deus levantou a sua igreja para ser alguém que triunfe na terra, ninguém, por mais que se levantasse contra essa igreja que Deus levantara na terra, poderia ficar de pé diante dessa igreja vitoriosa, diante dessa igreja vencedora, diante dessa igreja aguerrida. Eu vou profetizar até tu entender. Diante dessa igreja aguerrida, diante dessa igreja valorosa, vitoriosa, que não se entrega os pontos, que não recua e que sempre está disposta a dar a vida, oh glória a Deus, morrer, mas morrer vitorioso para a glória de Deus Pai. Queridos e amados irmãos, nós não fomos preparados para estar de braços cruzados. A igreja foi preparada para estar de pé. Paz, meus irmãos, quando eu falei no grupo do WhatsApp que ia começar, aleluia, os nossos cultos, o povo começou a dizer: glória a Deus, aleluia, estamos de volta, estamos preparados. Queridos e amados irmãos, a igreja não tem que recuar, a igreja tem que levantar a cabeça, levantar a bandeira de Jesus Cristo e dizer: quem nos levantou nesta terra foi Deus. Quem levantou a nossa vida para guerrear foi Deus. E ninguém vai parar a marcha da igreja. Queridos, quando eu fui chamado para ser pastor, eu casei com a noiva de Cristo. Eu aceitei o chamado. Quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei a cruz. Eu neguei a mim mesmo, tomei a minha cruz,
negando a minha vontade, negando os meus desejos, para dizer: estou pronto para carregar a cruz até o final desta caminhada na terra. E quando eu aceitei também a oportunidade para ser pastor, eu assinei, escuta, eu assinei o meu atestado de óbito. Como diz o apóstolo Paulo: o morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. Então eu não temo a morte. Eu prefiro morrer guerreando, lutando, continuando pregando no altar, do que, aleluia, vacilar, correndo, recuando. Nós não fomos chamados para recuar. Nós fomos chamados para levantar a bandeira de Jesus e dizer: estou pronto para a guerra, estou pronto para a batalha. Deus não conta com pessoas frouxas, com pessoas covardes, com pessoas que não atentam para o chamado de Deus. Deus está chamando Gideão, Deus está chamando a geração de número 2, Deus está chamando a área 91, Deus está chamando você aí do outro lado para a guerra. E ninguém pode recuar para a glória de Deus Pai. Quem está preparado para a vitória, para guerrear, levante a mão e dê glória para o eterno. Perceba, queridos, que o cenário do capítulo de número 7 de 2 Reis é um cenário aonde mostra em que Samaria estava cercada. No capítulo 6, você vai ver o contexto que Samaria estava cercada. Ninguém entrava, ninguém saía. Se ninguém entrava e ninguém saía, não haveria comercialização dentro da cidade. Todos estavam trancados em suas casas, todos estavam com medo. Samaria estava fechada e os inimigos de fora estavam triunfando, estavam com espada na mão, dizendo: vamos vencer a guerra, Israel estará acabado. E todos dentro da cidade de Samaria com medo, todos dentro das suas casas apavorados, não sabendo o que iria acontecer com eles, só esperavam a morte. Havia apenas pensamentos negativos dentro dele, dizendo: vamos ficar aqui, porque se nós abrirmos a porta de Samaria, nós vamos morrer. Não era a porta de Samaria, não eram os muros que ia proteger aquela cidade. A única pessoa que ia proteger aquela cidade era o Eterno. Queridos, em nome de Jesus, Samaria estava amedrontada, Samaria estava com medo. Olhe para mim, irmãos, Samaria estava apavorada. O que nós estamos vivenciando não é um outro cenário. O povo está apavorado, o povo está com medo, mas Deus está chamando para a guerra. O povo está apavorado, o povo está com medo, e Deus está dizendo: é hora de levantar a bandeira de Jesus Cristo, a bandeira da vitória. Diga glória ao nome do Cordeiro. Perceba, meus irmãos queridos, que enquanto o povo estava com medo, Eliseu, o profeta do Senhor Jesus, foi usado com uma palavra de vitória, com uma palavra de conquista, com uma palavra que vai mudar o cenário daquele lugar, em nome de Jesus. Perceba, meus queridos, que Eliseu, ele vai abrir a boca e ele vai ser profeta em Israel. Ele vai ser profeta da casa de Deus. Eliseu, ele abre a boca e ele vai dar uma palavra de vitória, aonde todo mundo não estava mais crendo na vitória, aonde todo mundo estava desacreditado. Deus levanta um profeta para profetizar que Deus vai resolver o problema daquele lugar. O que nós estamos precisando é de homens e mulheres de Deus que abram a boca e sejam profeta em momentos catastróficos que nós estamos vivenciando. O profeta Eliseu abriu a sua boca, alguém que foi ungido, alguém que fez milagres sobre a face da terra, abriu a boca e começou a declarar que haveria solução para aquele lugar, que haveria milagre para aquele local, que naquele dia Deus mudaria o cativeiro de Israel e que Deus iria dar vitória. Glória a Deus. Eliseu não sabia como, mas viria vitória. Eliseu não sabia de que forma viria, mas ele sabia que viria vitória. Então ele profetiza. E pasme os irmãos, quando a igreja ela levanta para profetizar, quando a igreja levanta para ser boca de Deus na terra, Satanás tem que recuar, Satanás tem que cair por terra, Satanás tem que colocar, aleluia,
a sua cauda e ir embora. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus está levantando profetas para dizer: basta. Nós não estamos em momento de profetizar pânico, nós estamos em momento de profetizar que Deus está vindo com vitória, diaconisa Áurea, na face da terra. Eliseu então profetiza e algo vai acontecer através da profecia. Um dos guardas, um dos soldados que o rei apoiava-se o braço sobre esse soldado, abriu a boca e não acreditou no milagre. Ele duvidou do poder de Deus. E ele abriu a boca e disse: isso não vai acontecer, isso é impossível, ainda que Deus abra as comportas do céu, não irá acontecer essa situação. O profeta Eliseu abriu a boca e disse: olha, porque você não creu, porque você não acreditou, tu não vai comer da bênção, mas todos aqueles que acreditaram vão se alimentar da vitória. Glória a Deus. A vitória vem para aqueles que crerem, a vitória vem para aqueles que acreditam, a vitória vem para aqueles que tomam posse do milagre e da vitória. Para isso você tem que pegar as palavras, colocar no teu coração e dizer que Deus é o Senhor da tua vida. Agora perceba, irmãos, que Deus vai usar, como o texto nos mostra, 4 homens, sendo que estes homens não tinham saúde física. Esses homens eram leprosos, eram 4 homens leprosos, não era uma multidão. Aqueles leprosos não usavam uma espada na mão, não usavam escudo, não usavam uma lança. A única coisa que eles tinham era fé no Deus que os chamou. Eram 4 leprosos que o levantaram e eles abriram a boca. Eles estavam residindo na porta da cidade. Os leprosos ficavam na porta da cidade porque não podiam entrar na cidade. Dentro da cidade estava escondido o povo, na porta da cidade estavam os leprosos. E 4 leprosos tiveram uma iniciativa, levantaram a sua voz e disseram: se nós ficarmos aqui, nós vamos ser os primeiros a morrer, porque nós estamos na porta da cidade. Se nós formos de encontro aos inimigos, então se eles quiserem nos matar, morreremos, mas se não nos quiserem matar, viveremos. Sabe o que eles estavam dizendo? Pior não pode ficar, é a igreja levantar, porque pior não pode ficar, irmãos. Se a igreja levantar, não vai ficar pior, vai ficar melhor em nome de Jesus. Eu ainda acredito que a igreja foi preparada para este momento, que a igreja não foi preparada para viver só em vitória, só em conquista, não. A igreja foi preparada para guerrear. A igreja foi preparada para levantar a bandeira da vitória. A igreja foi preparada com espada. Quantas mensagens você já ouviu? Recebe o capacete, recebe a couraça, recebe o cinturão, recebe o calçado do evangelho. Aí você vestiu tudo isso para ficar frouxo. Aleluia. Recebeu tudo isso para ser covarde no meio da guerra. Eu não fui chamado para isso, meu querido. Eu fui chamado para ser profeta. Eu fui chamado para guerrear. Eu fui chamado para levantar a bandeira e dizer: eu estou aqui, Senhor, utiliza-me, envia-me a mim. Quem pode falar isso, levante a mão e dê glória para Jesus. Aqueles 4 leprosos não foram vencidos por algo que estava acabando por eles por dentro. Eles poderiam abrir a boca e dizer: rapaz, tomara que venha logo os inimigos e me mate, porque eu não consigo mais viver com essa lepra. Tem pessoas que começam a estar enfermas e desistem de viver, desiste de lutar. Sabe, Deus te manda ali dizer: não desista de respirar. Por mais que você esteja cansado, por mais que você esteja sem ar, como eu fiquei 22 dias, mas foram 22 dias dizendo: Senhor, ou tu me cura para fazer a obra, ou o Senhor me mata e me leva. O Senhor decide, porque se ficar na terra, eu não aceito ficar recuando, eu aceito em avançar e guerrear contra as obras do diabo. Eu fui chamado para isso. Então Deus manda lhe dizer: lute pela sua sobrevivência, não perca a fé. É momento de levantar como os 4 leprosos e dizer: Deus vai me dar a vitória, Deus vai me dar a conquista, Deus vai curar minha mãe, Deus vai curar meu pai. Não perca a fé.
Porque o Deus que ressuscitou Lázaro há 4 dias de morto, por que Ele não pode curar a tua mãe que está no leito do hospital? Por que Ele não pode curar o teu pai, o teu parente que está no hospital? Deus está fazendo cura. Mas para isso acontecer, precisamos ser profetas. Para isso acontecer, precisamos avançar, levantar como os 4 leprosos, queridos. Os 4 leprosos levantaram. Posso falar uma coisa para você? Parece até engraçado o que eu vou falar para você, mas pega essa que é de graça. Dá glória a Deus, aqui não é pecado. Se você perder para os 4 leprosos, para quem você vai ganhar? Não, eu vou repetir. Se você perder para os 4 leprosos, para quem você vai ganhar? O seu corpo exterior estava deteriorado. Talvez alguns deles já tinham perdido o nariz, porque lepra acaba com o corpo humano da pessoa. Outros já tinham perdido as mãos ou até o braço. Mas um falou para o outro e disseram: nós estamos deteriorados por fora, mas a alma tem fé. Oh, glória a Deus. Posso falar uma coisa para você? Enquanto você respirar, Deus está te chamando para a guerra. Aconteça o que acontecer, a enfermidade, a guerra, Deus está querendo preparar o teu interior nesta noite. E é aqui que eu começo a pregar para você. Os 4 leprosos estavam deteriorados por fora, mas convictos da vitória por dentro. Eu vou repetir, eles estavam deteriorados por fora, mas estavam convictos da vitória por dentro. Sabe que Deus manda aqui falar para essa igreja: eu estou levantando guerreiros por dentro, para terem espírito de guerreiro, almas de guerreiro, e que não vão desistir. Alguém entendeu ali? Alguém pegou ali atrás? Tem alguém dando glória a Deus aqui? Os intercessores já estão com mãos levantadas, sabendo que são guerreiros. Nós fomos chamados para serem sarados por dentro. Levante a mão, porque Deus está curando, está levantando a tua fé. Elabara xerebicandarai rubiavasse de kelwi pelem de comandária. Queridos, em nome de Jesus, porque ninguém para uma marcha de uma igreja, da verdadeira igreja, que acredita no seu interior, que ela não é só vencedora, ela é mais do que vencedora. Você não é qualquer um. Os 4 leprosos levantaram porque a sua alma estava preparada. O seu interior era de guerreiro. Estavam despedaçados por fora, mas por dentro eram guerreiros de Deus. Eu estou pregando para guerreiros de Deus. E agora parece que eu vejo os leprosos indo, e eles estão chegando próximo ao arraial. Olhe para mim, irmãos. Eu vou parar aqui, vou entrar em Gideão agora, e você vai dar glória a Deus. Não perca essa mensagem na sua mente. Os 4 leprosos marchando em direção aos inimigos, e os inimigos tremendo agora de medo. E Deus agora me faz vir a memória sobre Gideão que eu li. Gideão foi preparado por dentro para a guerra. Gideão foi preparado por dentro para a batalha. Gideão, ele não foi qualquer um. Gideão, ele foi preparado pelo próprio Deus, como foi os 4 leprosos, preparado pelo próprio Deus no seu interior, para vencer a batalha que está nos esperando lá fora. No versículo de número 12, Deus fala com Gideão: Gideão, tu és homem valoroso, tu és homem valente. Era Deus dizendo: Gideão, eu estou mexendo com teu emocional, porque a igreja aqui será uma igreja que nunca vai ser vencida por Satanás. É uma igreja preparada por dentro, seu emocional. Tudo pode acontecer, mas ninguém pode arrancar a fé que Deus vai colocar no teu coração. As lutas podem se levantar, mas Gideão vai ser levantado por Deus. Foi Deus que me levantou, não foi homem. Foi Deus que te levantou, não foi homem. A igreja precisa trabalhar no emocional. Então Deus, ele vai trabalhar no emocional de Gideão. Ele já chega impactando Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar era para se espremer uva, mas ele estava malhando trigo no lagar.
Ele estava se escondendo dos inimigos, mas não deixava de trabalhar, não deixava de agir, não deixava de levar alimento para a sua casa, para os seus filhos, para os seus parentes. Gideão estava se mostrando que ele era um guerreiro. Deus não escolhe preguiçoso, Deus não escolhe pessoas que não é de batalha. Gideão estava malhando trigo, ele estava dizendo: pode todo mundo aí estar com fome, mas eu estou malhando trigo, eu vou continuar batalhando, aleluia, porque ele acreditava em alguma coisa. Então Deus, ele vê em Gideão que pode trabalhar no seu interior. Deus, ele vê em Gideão que ele pode trabalhar dentro dele, que se ele levantar, Gideão vai à guerra e vai vencer os inimigos, e todo Israel vai glorificar o nome do Senhor. Então Deus começa a trabalhar dizendo: Gideão, tu és homem valente e valoroso. Oh, glória a Deus. Imagine aí Deus falar para Osmar: Osmar, tu és valoroso. Irmão, o pastor dizer que o Osmar é valoroso, o pastor dizer que a pastora Elaine é valorosa é uma coisa, mas o próprio Deus será que você sente Deus falar contigo que você não é qualquer um? Ora, Machel, você é valorosa, você é valoroso, acredita nisso. Aí ele vai ser impactado com uma palavra positiva. Era tudo que Gideão queria. Só que Gideão, ele precisa ser trabalhado por dentro. Quer dizer que no versículo de número 12, Deus fala com Gideão que ele era valoroso. Só que no versículo 14, Deus fala também com Gideão que ele tem força. Vai nesta tua força, porque eu serei contigo. Oh, glória a Deus. Então Deus, ele começa a trabalhar no interior de Gideão. Queridos, pelo amor de Deus, sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? É que o povo emocionalmente está se entregando ao pavor, está se entregando ao medo. E se a alma está doente, o corpo também vai ficar doente. É por isso que Deus, ele sabe tanto desse segredo para te dar vitória, que ele diz para Gideão, como está dizendo para você: você é valoroso, você tem força. Porque ele trabalha com Gideão dizendo: vai nesta tua força. Ele não estava dizendo vai na minha força, ele estava dizendo: eu trabalho é na tua força, eu te dou força e trabalho na tua força. Existe algo dentro de você chamado força, e se acabou a força, Deus vai reconstruir esta força dentro de você. Deus, ele vai levantar uma igreja com força. Eu vou repetir isso. Deus vai levantar uma igreja com força, com vigor. Quem vem comigo no glória, recebe a força do eterno na tua vida. Aí ele diz, no versículo de número 14: vai nesta tua força. Só que no versículo de número 15, você vê Gideão, olhe para mim, irmãos, você vê Gideão fragilizado. Você vê Gideão se sentindo pequeno. Você vê Gideão aceitando as guerras e dizendo: eu estou malhando o trigo no lagar porque eu só consigo chegar até o lagar para levar alimento para minha casa. Só que ele não imaginaria que o lagar era pequeno para ele. Oh, glória a Deus, é para te dar glória. Se você pensa que vai até aqui, Deus está dizendo: você ainda vai muito mais longe, Gideão. Você está pensando no lagar? Eu quero te dar a cidade por inteira, Gideão. Oh, glória a Deus. Os teus sonhos são bons, mas os sonhos de Deus são maiores para a tua vida, são maiores para a tua casa, são maiores para a tua família. E Gideão está precisando ser trabalhado, porque ele era guerreiro e lutador até o lagar, e aí acabava. Tem gente que coloca limite, tem gente que coloca limite. Deus está dizendo: passa por esse limite, porque eu quero te abençoar muito mais do que você imagina. Céu. Aí ele começa a trabalhar no versículo de número 15. No versículo 15 ele está se achando pequeno. Gideão se sente pequeno, dizendo que a sua família era mais pobre. A minha família é a menor de todas, é a mais pobrezinha. Aí ele declara neste versículo: e eu sou o menor. Olha como é que Gideão se sentia.
Deus precisa trabalhar no emocional dele. Deus precisa trabalhar no seu emocional. Você é pequeno diante de Deus, mas é grande diante de uma nação. Olhe para mim, irmãos. Quando eu estou lá no meu quarto, eu me sinto tão pequeno. Eu começo a orar dizendo: Deus, eu sou tão pequenininho, eu sou tão frágil. Me socorre, me ajuda. O teu povo precisa de cobertura espiritual. Então me dá força, que eu sou pequeno, me ajuda, me ajuda. Só que quando Deus me dá a oportunidade de um púlpito, quando eu pego no microfone, parece, irmão, que eu cresço 2 metros assim, ó. Porque o grande é o Shaddai, está aqui. Se o grande é Ele e Ele está na minha vida, Deus te faz grande porque Ele está dentro de você. Você não pode se sentir soberbo, mas Deus está dizendo: você é grande na minha presença. Eu fico, irmão, amargurado quando pessoas pegam no microfone e dizem: meus irmãos, eu sou pequenininho, eu sou o menor de todos, eu não sei pregar, eu não sei falar. Me dá vontade de agarrar o microfone e dizer: então me dá esse microfone. Você é um guerreiro. Deus já trabalhou em você lá no seu quarto. Deus colocou o óleo da unção na tua cabeça e disse: vai, porque tu tem força, tu é valoroso. Acredite que você não é qualquer um. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Queridos, não é momento de desistir, é momento de triunfar, é momento de levantar a cabeça e dizer: Deus, Ele me fez vencedor. Eu uso num livro que eu escrevi, que tem por tema: o que fazer para conquistar. Pastor, o senhor está fazendo comercial no teu livro? É para te comprar. E eu uso uma frase que eu digo: vencer a si próprio é a maior das conquistas. Você precisa vencer a si próprio. Gideão se sentia pequeno. Gideão olhava para sua família e era menor. E graças a Deus, porque Deus sempre usa os menores da terra para se tornar grande. Diga glória a Deus. Aí Deus fala com Gideão. Deus, ele vai fortalecer a fé de Gideão. No versículo de número 16, eu já caminho para o final. Deus fala com Gideão que o eterno, que Deus seria com ele. No versículo 17, depois dele choramingar, no versículo de número 15, dizendo que ele era pequeno, que a família dele era mais pobre. No versículo de número 16, Deus reavisa novamente a ele, dizendo: eu sou contigo. Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Ninguém. Se Deus está levantando a sua igreja, é para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? É que Gideão foi preparado o seu interior. Ele foi lá, e eu não vou contar toda a história. Com 300 homens, ele venceu a guerra. Com 300 pessoas, ele venceu milhares. Sabe que Deus está contando? É como a igreja que receba uma reestruturação por dentro dela. Tem pessoas que nesse momento não veio para o culto com medo. Estão amedrontados. Eu não vou para a igreja não, mas eu duvido se não vai comprar algo no supermercado. Me diga. Quer dizer que só tem coronavírus dentro da igreja? Não tem coronavírus lá na drogaria? Não tem coronavírus lá no supermercado? Eu fui lá no supermercado essa semana, estava lotado. Aí eu passei, estava lá o Ronaldo, digo: Ronaldo, aqui não tem Covid não, né? Ele até riu. Eu disse: Ronaldo, aqui não tem coronavírus, quer dizer que é só na igreja que tem Covid-19? Pelo amor de Deus. Deus não chamou uma igreja para ser fraca em momento de crise. Deus não chamou uma igreja para desistir no momento de guerra. Não mante o que é vassel. A gente foi chamado, foi para levantar o escudo, levantar a espada e dizer: pode vir a guerra, mas eu estou preparado no meu interior. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus.
Assim como Deus levantou a Gideão, Deus levantou a Davi, Deus levantou a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Olha para mim, irmãos. Olhe para mim. Olha o que disse a lei daquela época. E não me interprete errado, pelo amor de Deus. Olhe para mim. Olha o que disse a lei, Tiago, naquela época. Quem não se prostrar perante aquele rei daquela época, o que ia acontecer? Iam ser jogados aonde? Na fornalha ardente. Era lei ou não era? Era lei ou não era? Aí a gente usa muito essa palavra. Toda lei é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Eu obedeço às autoridades no Senhor. Vou repetir. Eu obedeço às autoridades no Senhor. Eu vou repetir. Eu obedeço às autoridades no Senhor. A igreja obedeceu às autoridades porque estavam em momentos catastróficos. Não me interprete mal. Mas quando o nosso guerreiro, o nosso soldado, chamado pastor Jonatas Câmara, disse: vamos agora avançar, eu vou ficar parado? Você vai ficar parada? É momento de levantar, porque Deus está curando o seu interior nesse momento de crise. Eu não parei. Você não parou. Diaconisa Áurea chegou comigo, abriu a boca aqui comigo: pastor, estava orando pelo senhor na madrugada. Só para Satanás cair por terra. Quantos estavam orando por mim? Levanta a mão. Por isso eu estou vivo aqui. Isso significa que a gente está de pé. Ninguém para a marcha da igreja. Eu vou repetir. Ninguém para a marcha da igreja. Agora olhe para mim, irmãos. Se vier uma lei dizendo: pastor Jefferson, o senhor tem que fazer casamento de homossexual, eu sou obrigado a obedecer, irmãos? Se eu sou macho, eu não caso homem com homem. Se eu fui chamado por Deus, eu não caso mulher com mulher. Eu obedeço às leis no Senhor. E Deus está escolhendo você para ser guerreiro. Deus está escolhendo você para ser vencedor. Deus está te levantando por dentro. E se Ele te levantar por dentro, ninguém vai parar a marcha da igreja. E eu caminho para o final desses 15 minutos. Os 4 leprosos, agora vem comigo para o cenário, em nome de Jesus. Os 4 leprosos se levantaram e começaram a marchar. Se eles foram levantados, eles levantaram as pernas e começaram a marchar. Os inimigos que estavam lá fora começaram a ouvir barulhos de cavaleiros, começaram a ouvir barulho de carruagem, começaram a ouvir barulho de muitas pessoas pisando no chão. Oh, glória a Deus! E quem era, pastor? Os 4 leprosos. Deus colocou nos ouvidos dos inimigos que havia uma multidão sendo levantada. Deus vai colocar no ouvido do diabo, do inimigo, do demônio, que Deus está levantando a geração de número 2, a área 91. Aí é Adão para marchar sobre a terra, e nós vamos encontrar a nossa vitória. Quem vem comigo em nome de Jesus, fique de pé, porque hoje é tarde de orar. Hoje é tarde de se levantar e dizer que Satanás já caiu por terra em nome de Jesus. Cadê a igreja para dar glória? Cadê a igreja para dar glória? Olha para mim. Você não foi chamado para ser um fracassado. Os 4 leprosos levantaram porque confiaram no Deus que os chamou. Eles levantavam os pés e os inimigos lá começaram a ouvir barulho. Começaram a ouvir carruagem. Sabe o que eles fizeram? Vamos fugir. Correram com medo. Eu aprendo com a Bíblia Sagrada que todas as vezes que a igreja se levanta, o diabo cai por terra.
Eu vou finalizar. Que a igreja é curada por dentro para levantar a bandeira da vitória. O inimigo cai por terra lá adiante. Eu não sei se você está crendo, mas Deus está levantando a mim e a você nesses últimos tempos. Deus não está levantando uma igreja amargurada. Deus está levantando uma igreja curada, uma igreja sarada, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Quando eles chegaram lá, o inimigo já tinha ido embora, a morte já tinha batido em retirada, queridos. Os leprosos ficaram ricos de tanta bênção lá. Aleluia, era ouro, era prata, era o espojo que tinha sobrado lá. Foram os primeiros a receber a bênção. Sabe quais são os primeiros a receber a vitória? São os guerreiros de Deus. Sabe quais são os primeiros a receber o milagre? São aqueles que não se entregam à derrota e à destruição. Eu não fui chamado para me entregar, eu fui chamado para guerrear, eu fui chamado para levantar a espada, eu fui chamado para dizer que Deus é o Senhor da nossa vida. Quem foi chamado? Quem foi chamado? Quem foi chamado? Quem foi chamado? Deus, lá no capítulo de número 2 de Atos Apóstolo, enquanto eles estavam reunidos orando, veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Eles ficaram embriagados, falando em repartidas línguas de fogo. A igreja foi revestida do Espírito de Deus, a igreja foi revestida da presença de Deus, porque havia uma promessa: ficar em Jerusalém, aleluia, até que do alto seja revestido de poder. Era Deus dizendo: ficar em Jerusalém orando, porque eu vou dar força para a minha igreja. Mas quando eu der força para a minha igreja, vocês vão ser testemunhos em Samaria, aleluia, em Jerusalém e até os confins da terra. A igreja não recebeu a presença de Deus para ficar de braços cruzados. A igreja não